fazia tempo que não me dava um super hiper foco em livros, mas aconteceu, eu acho que a última vez que aconteceu isso foi com o Perigo de Estar Lúcida, que foi em agosto do ano passado, mas eu li com a Biblioteca Secreta, que é a minha área de membros aqui do canal. Quando você assina a partir do nível 2, você participa das leituras conjuntas que eu organizo, e a gente leu O Coração das Trevas, do Conrad. Eu tenho essa edição aqui da Dark Side, né? Ela é bem bonitona. E era a leitura de dezembro, mas a gente postergou a discussão porque dezembro tava todo mundo de folga, né? E ficou pra agora. E eu tinha deixado daí o livro para finalizar ele mais próximo, né, da discussão. Eis que eu finalizei num dia o livro, no dia seguinte eu reli ele de ponta a ponta. E foi incrível, tá? Já adianto que eu gostei muito do livro. E eu não estou fazendo mais tantas resenhas aqui no canal, mas eu resolvi fazer para esse livro em específico, porque tem algumas coisas que eu notei, que eu percebi e que eu não encontrei em outros vídeos aqui no YouTube, então eu achei que fazia sentido eu trazer um outro ponto de vista para contribuir com a leitura de vocês. Nesse livro aqui, nós teremos uma história que ela tem uma narrativa um pouquinho diferente. Nós estamos ouvindo essa história através de um homem que está em um barco junto com um Marlowe. Então eles estão ali esperando a maré se movimentar para que eles sigam viagem. E enquanto eles estão esperando, o Marlowe começa a contar uma história que é a sua viagem para o Congo, onde ele tem como objetivo resgatar ali o Kurtz, que era um oficial britânico que estava em um posto super avançado dentro do Congo, responsável por fazer a extração de marfins de elefantes. Então ele era o cara ali que mais fazia capturas desses marfins. E tudo que eu vi até agora desse livro em específico dá bastante foco para essa figura mística do Kurtz, porque a gente não vai ter muito acesso a quem é esse cara objetivamente. Ao longo da jornada do Marlowe, ele vai encontrando pessoas, encontrando outros oficiais, vai encontrando também a população local. E por conta disso, as pessoas vão falando coisas do Kurtz para ele. E ele é uma figura quase mística. Eu falei um pouco sobre isso na resenha da Crônica da Casa Assassinada. Que nesse livro, a gente tem entradas de diário, cartas, testemunhos, várias coisas. E cada carta dessa vai falar de uma personagem que é a Nina. Principalmente da Nina, né? Eles vão falar. Então a gente vai formando mentalmente essa imagem do que é essa personagem a partir do ponto de vista de diversas outras pessoas. E é muito similar com o que acontece aqui em Coração das Trevas. Por eu ouvir tanto falar do Kurtz, tanto em outras resenhas e outros comentários que eu tava acompanhando ao longo de muitos anos, eu confesso que muito do meu olhar para a leitura, para a primeira leitura, foi direcionada para a construção do personagem do Kurtz. Só que quando eu tava... Esse livro ele é dividido em 3 partes, são capítulos bem longos, né? Mas o livro em si, ele tem 90 páginas, então são 3 partes de 30 páginas cada. E no fim, eu percebi para mim, pessoalmente, que o grande personagem desse livro é o Marlowe e como ele vai se transformando ao longo do livro. Me chamou a atenção no começo dessa narrativa, eu não sei atribuir ainda muito bem se é a questão de como a história é contada, ou se é realmente uma característica do personagem, ou se foi uma característica herdada através da sua experiência no Congo, mas basicamente eu senti um distanciamento da narrativa. E o que eu quero dizer com isso? Esse é um livro que ele vai falar de um momento do Congo muito específico. Abrindo um parênteses aqui, né, a gente tem durante essa época uma grande exploração e escravização por conta do Leopoldo II. Ele foi um rei que meio que usou o Congo como sua terra particular. Ele teve várias missões para lá que eram maquiadas por um aspecto mais humanitário, mas que basicamente estava destinado a escravizar as pessoas, a explorar as pessoas, a explorar o marfim e tantas outras coisas, tantas outras atrocidades. Então tem um caráter aqui de colonização, né, dessas barbáries através da colonização que acontece. E o Conrad, que é esse autor que ele foi naturalizado, né, como inglês, ele vai fazer uma denúncia das coisas que aconteciam no Congo por conta dele mesmo ter
vivenciado isso, porque ele passou, se eu não me engano, foram 6 meses em viagem para o Congo. Ele acabou contraindo diversas doenças ao longo dessa jornada e ele volta, e muito se diz que morre uma parte dele, que nasce assim um escritor, e outras obras dele vão abordar narrativas similares, tanto de navegação quanto de exploração. Então, por que eu tô dizendo tudo isso? É que é isso que vai ser retratado nesse livro, essa exploração de pessoas, de uma forma muito grotesca. Então, logo no começo do livro, quando ele chega, né, no Congo, ele vê pessoas ali que estão basicamente morrendo, fazendo esforço físico, e que não tem água, não tem nada, e ele vê as costelas das pessoas. E o que me chamou a atenção nesse ponto, né, usando isso como exemplo, é que ele não usa expressões como que horror, que coisa monstruosa, que coisa horrível que tá acontecendo, eu quero voltar embora. Em nenhum momento do livro ele fala que ele quis retornar para sua casa, mesmo diante das inúmeras atrocidades que acontecem. Tem uma outra parte mais pra frente do livro que tem um personagem que morre, e eu não vou explicar muito as condições de como ele morre, tudo, que eu acho que vale muito a pena a leitura deste livro. Mas quando ele morre, ele basicamente pega o corpo desse homem e catapulta para fora do barco, como se nada tivesse acontecido. Tem uma outra situação que um outro personagem daí falece, vem a morrer, e ele basicamente senta e continua tomando seu café. E muitas pessoas falam da transformação do Marlowe ao longo dessa história, e que no final, no meio pro final do livro, ele vai ficando mais insensível. Mas pra mim, essa insensibilidade, ela tá muito desde o começo. Eu não sei se por conta de ser uma narrativa indireta, né, porque o Marlowe tá rememorando algo que ele vivenciou, contando para essas pessoas que estão nesse barco que ele está hoje, e obviamente que é uma narrativa já transformada tanto pela sua própria experiência quanto pelo seu tempo de vida. Então tem um descolamento emocional do que está sendo dito, que me dá uma sensação assim que esse cara ele tá totalmente desconectado, ou ele realmente não se incomodou com parte dessas coisas que estavam acontecendo. E isso é interessante pensar, porque o Kurtz, ele é considerado uma pessoa acima da média por conta de tudo que ele conseguiu extrair dessa região. Só que ele faz isso sendo monstruoso com pessoas, com animais, em diversas situações. Ele vai quase ter uma posição ali de divindade em relação à população local. Só que o Marlowe, de certa forma, ele também tem a sua monstruosidade por conta de como ele testemunha as coisas, ele não vai interferir e ele não vai emitir muitos sentimentos. Uma coisa interessante de falar sobre a escrita do Conrad é que me lembrou muito a escrita do Poe. A minha sensação com a escrita do Poe é que ele vai narrando as coisas horríveis que estão acontecendo, ele vai criando aquele ar de tensão em tudo que está acontecendo ali na história, mas só no final ele vai construindo essa tensão, e no final ele vai escandalizar aquela situação, ele vai denunciar, ele vai falar como é horrível, como é aterrorizante, como é amedrontador. E eu senti um pouco disso aqui com o Conrad. Tanto que a frase mais famosa desse livro é quando tem um personagem aqui que tá no seu leito de morte, e ele fala, né, o horror que ele testemunhou naquele lugar. Então isso é importante pra gente entender como é densa essa história. Ele tem um tom de um ambiente abafado, escuro, tem névoa, tem o breu, tem a mata fechada que você não consegue ver à frente. Então a gente nunca consegue olhar objetivamente o que está acontecendo, e tem vários momentos que o Conrad ele vai falar de situações pulando eventos, já falando de coisas que aconteceram e a gente fica meio perdido assim, tá, isso que aconteceu, não aconteceu? Será que eu perdi a atenção e não vi isso? Mas é uma forma da estruturação do livro, e eu vejo que é exatamente isso que traz dificuldade para algumas pessoas. Quando eu comecei a leitura desse livro lá na área de membros, né, com a Biblioteca Secreta, muitas pessoas relataram dificuldade, já terem lido, terem tido dificuldade com o livro, terem achado que não tinham entendido o livro, terem achado realmente muito denso. E eu acho que, assim, é um livro que ele poderia ser um pouco pior, tá? De tudo que a gente sabe de atrocidades que eram cometidas contra pessoas escravizadas, ele podia ser um pouco pior do que ele é.
pessoalmente, tá? Pra você pode ser um livro pesado e ponto. Mas eu acho que é uma escrita que, como ele vai e volta em alguns eventos e a gente tem esse obscurantismo na vista, essa neblina, tudo isso que tá interferindo, a gente fica um pouco perdido. Ele tem também uma escrita que é com muitas derivações, então ele vai falar, por exemplo, da mata, que ela tá se movendo por conta de pessoas que estão passando por trás ali e ele não tá conseguindo ver. Ele vai falar isso de umas duas formas diferentes, pelo menos, e isso faz com que às vezes a leitura fique um pouquinho cansativa e que você pode se perder, então, por conta dessas coisas que ele vai narrando e do nada ele vira ali com um acontecimento que você vê assim, tipo, tá, aonde que essa história tava se formando. Então ele não tem uma narrativa muito, não sei se é linear que eu falaria assim, mas ela não é tão concisa. Isso não desabona em nada o livro, tá? Eu acho que ele tem um desafio inicial, assim, que é um livro que você precisa ler muito focado, anotando, sublinhando as coisas, localizando. O que eu fiz muito foi escrever nas margens as coisas que estavam acontecendo. Então tá, nesse lugar aqui tem uma pessoa canibal que faz isso, isso e aquilo. Sim, gente, nós temos canibais nesse livro. Nessa situação aqui está acontecendo isso, para eu me localizar no livro e eu não achar que aconteceu algum acontecimento que eu não prestei atenção, que muitas vezes ele vai contando as coisas em uma ordem diferente. Outra coisa que eu achei interessante nesse livro é que no primeiro capítulo o Marlowe vai falar que ele não mente, né, que ele não gosta de mentir. Eu lembrei muito de Dom Casmurro, porque logo no começo do livro, o Dom Casmurro fala, ele explica o que é o Dom Casmurro, e ele fala que você não precisa procurar no dicionário, que ele mesmo vai te explicar. Então, dessa forma, ele dá uma seduzida no leitor de tipo, confia em mim que eu tô te dando as informações corretas, e é um pouco do que o Marlowe tá fazendo aqui. A gente tem uma grande questão de que se essas coisas de fato aconteceram, se de fato aconteceram da forma com que ele está narrando, porque além dele ser o principal narrador da história que ele mesmo vivenciou, ele está contando para uma terceira pessoa, para homens que estão ali, e a gente sabe que então cada ponto, se aumenta um ponto, a gente não sabe o que foi ali de fato ouvido através desse relato dele. Então, isso gera, além de tudo, desse obscurantismo, desse você não conseguir ver o que tá acontecendo, essa dúvida do, tá, agora que o livro terminou, o que tá acontecendo, somado ao fato de que a gente não sabe se ele tá sendo verdadeiro, porque no final do livro, apesar de ele ter dito que ele não mentia, teve uma parte sim que ele mentiu. Tem uma parte também do livro que eu acho interessante a gente pensar, que ele faz menção ao inferno de Dante. Então a gente pode pensar em toda essa selva, assim, como realmente o inferno que eles estão vivenciando. Ele faz realmente referência ao inferno, né? Então a gente pode pensar nas provações, no horror, nas coisas que estão acontecendo, nessa atmosfera quente, nessa atmosfera sufocante. Acho que sufocante é uma ótima palavra para explicar, assim, essa sensação de leitura do livro. E tem um evento, gente, que assim, é muito interessante de perceber o papel que as pessoas tinham nesse lugar, né? Porque tem um cara que ele é um fabricador de tijolos, que ele não fabrica nada porque ele não tem os insumos para fabricar tijolos. E ele continua ali vendo tudo que está acontecendo, e era um ambiente que as pessoas consideravam como um grande trampolim para suas carreiras profissionais. Primeiro, porque poucas pessoas duravam ali, e segundo, que as recompensas financeiras elas eram bem significativas. Então as pessoas viam realmente como uma forma de crescerem na vida. E esse homem, ele permanece ali, independente do fato dele não ter papel mais ali, ele saber que não chegarão os insumos através dos navios para que ele construa, ele fabrique os tijolos, mas ele permanece nesse ambiente, e eu fico totalmente escandalizada de ver essas pessoas vivendo essa realidade e não falando, eu quero voltar para casa. Apesar de eu achar que é um livro que o personagem principal é o Marlowe, eu não posso deixar de falar do Kurtz no aspecto de que o que acontece quando nos encontramos na solidão e a gente atravessa a solidão. O Kurtz, ele vai vivenciar e ele vai ser algoz de pessoas de formas impensáveis.
e ele vai construir delírios na cabeça dele, vai construir realidades. E eu fiz um último vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card pra vocês, um pouco sobre essas realidades que a gente cria na nossa mente, esse universo que a gente tem na nossa cabeça, que a gente tem acesso e só a gente tem acesso, mas o perigo da gente se fiar nas próprias ideias e que às vezes a gente tem que questionar um pouco a origem das nossas crenças, principalmente quando a gente cria verdades que são distantes da verdade objetiva. Então essas são algumas coisas que eu posso falar sobre o livro. Eu estou aqui com o meu livro cheio de flags, nem dá pra ver na câmera aqui, mas eu tomei muita nota, é um livro que me marcou muito. Eu tenho certeza que na releitura, na terceira leitura, no caso, né, eu vou gostar ainda mais. E eu acho que fica a sugestão de vocês darem uma chance para esse livro. Eu acho que é um desafio para alguns leitores, mas que é um desafio que vale a pena. E eu gostei muito de ler esse livro, e é engraçado porque foi no mês que o pessoal queria ler O Morro dos Ventos Uivantes, e eu queria ler O Coração das Trevas, então eu toquei essas duas leituras juntas, porque, não sei, esse livro estava me chamando de algum jeito, e é uma obra de arte do Conrad. Eu fico totalmente impactada com a densidade do que ele consegue passar em apenas 90 páginas, e é um livro muito, muito importante pra gente ter um pouco de acesso com coisas que às vezes não estão na nossa rotina, leituras que talvez a gente não priorizaria, mas que faz sentido a leitura. Nessa edição aqui da Dark Side, eu recomendo bastante, tá? Ela tem 2 textos iniciais. No final, ela vai ter também um texto da Virginia Woolf pro Conrad em decorrência da morte dele. Tem um pós-fácil também do Carlos da Silva, que ele vai explicando um pouco do aspecto racial, de colonização que aconteceu com o Congo. E pesquisem sobre o Leopoldo II. Eu pessoalmente não tinha conhecimento das coisas que aconteceram e quem ele foi, e ele cometeu assim diversas atrocidades, e muitas dessas atrocidades elas não são reconhecidas até hoje pela população. E, por sinal, em alguns lugares ele é considerado como um grande herói de coisas que ele fez humanitárias para lugares como o Congo, sendo que não tem os dados certos assim do extermínio que foi de pessoas, mas eles correlacionam com o nazismo e tudo o que aconteceu com os judeus. Então, pesquisem, eu acho que é uma parte da história que faz sentido a gente ter contato. Mas se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço, como sempre, os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em leituras maravilhosas como a de Coração das Trevas. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.